um grande prazer estar num instituto vizinho ao nosso. Fizeram uma pergunta agora na televisão um pouco constrangedora. Qual sua relação com o IB? Infelizmente nenhuma, além da vizinhança simpática, mas como vocês estudam seres vivos, o IFISH é formado, grosso modo, de seres vivos, então a nossa relação é pelo reino dos vivos. Bem, eu espero ser feliz numa exposição que eu preparei não para um público especializado em história da ciência, como eu fiz há 2 anos ao tratar de epistemologia religiosa e científica, mas para um grande público de alunos, professores, funcionários, para pensar de forma genérica. Eu perdoo aqueles que se dedicam a esse campo, porque vai parecer uma aula ou uma exposição de graduação, mas eu prefiro que alguns se sintam super informados, mas ninguém se sinta subinformado. É uma opção nesse caso. Eu quero fazer uma distinção muito importante, vamos botando, uma distinção muito importante para começar. Vamos lá. Let's try again. Não foi por Bluetooth. Vamos ver se vai por cinética. Pronto, cinética resolve tudo. Eu quero fazer uma distinção muito importante entre ciência e religião. Em primeiro lugar, são 2 campos distintos, complementares, mas não a rigor inimigos, não a rigor opostos. A oposição entre ciência e religião é uma construção de alguns grupos por motivos históricos. Seria como debater 2 campos como a arquitetura e a engenharia. Ou seja, é histórica a complementaridade, é histórica a distinção, e eu quero que fique claro que os 2 campos são partes expressivas da experiência humana sobre o planeta Terra, são partes expressivas do nosso esforço de comunicação, de sociabilidade e de outras questões. Em primeiro lugar, então, vou dar um exemplo. Durante muito tempo, elementos religiosos e não científicos estiveram presentes na alquimia. E a alquimia é uma das origens da ciência chamada química. Vários dos ácidos que hoje nós trabalhamos são produtos da alquimia árabe da Idade Média. Na busca de elementos que transmutassem chumbo em ouro, na busca de um remédio universal e na busca de um elemento que garantisse a vida eterna a todo mundo, alquimistas deram as bases para a ciência química moderna. Ou seja, a mãe do pensamento químico é a alquimia. Logo, eu estou mostrando que a ciência atual, baseada em verificação, exame de hipóteses, falibilidade, exposição aos pares, compartilhamento de linguagem científica, ela tem origens um pouco mais metafísicas ou não exatas em quase todos os campos. Muitas das afirmações sobre a alquimia eram inteiramente mágicas ou religiosas. Porém, exatamente no crescer desse parto, sobre o qual há vários livros, surgiu a química contemporânea. Da mesma forma, grandes astrônomos e físicos como Newton faziam mapas astrológicos. Newton, além de professor de catequese bíblica, também exercia na universidade na Inglaterra o cargo de astrólogo e fazia mapas astrais. Grande quantidade de reis, quase todos os papas até o século XVI, tinham seu astrólogo privado, que fazia mapas para decidir questões importantes de Estado e de guerra. Logo, a astrologia, hoje não considerada uma área científica do pensamento, hoje não é possível você fazer uma carreira na universidade baseada na astrologia. Hoje pega mal você invocar no conselho universitário que ele deve ser mudada a data em função, por exemplo, da presença de Mercúrio retrógrado no céu. Se Mercúrio for retrógrado no céu, o conselho universitário não vai progredir.
é pouco científico afirmar que eu, Leandro, falo e falo bastante, há bastante tempo, porque eu sou de Aquário, com ascendente Aquário, logo regido pelo ar, e as pessoas regidas pelo ar, como Gêmeos, falam muito. Ou que fulana é vingativa por ser de Escorpião, água, ou seja, o cão chupando manga, Escorpião. Logo, eu não posso usar esses argumentos na universidade, eles devem estar limitados ao bar. Não entrem em sala. Professor, a prova vai ser difícil, eu vi que a quadratura hoje garante questões de nível muito alto. Não pega bem manifestar tais crenças. Pelo contrário, a partir do século XIX, a crença em objetos metafísicos, como duendes, gnomos, fantasmas, elfos, ela foi sendo classificada como delírio à medida que a psicanálise vai surgindo como área psiquiátrica e à medida que nós vamos excluindo da possibilidade dos discursos essas questões. O que não impede que o hotel que eu vou dar palestra em janeiro na Inglaterra tenha no seu site, um hotel em Stratford, na Inglaterra, onde eu darei palestra em janeiro, uma nota dizendo: é famoso por ser o hotel mais assombrado da Inglaterra. Então, eu tenho, entre outros chamativos para esse hotel, o fato de que, além de colegas, eu posso encontrar fantasmas, o que me alegraria muito mais, claro, os segundos do que os primeiros. Então, a passagem da astrologia para a astronomia foi um processo em que os astros deixam de reger a vida dos homens e passam apenas a ser estudados em função das revoluções de Copérnico, de Kepler, de Galileu, de Newton e de todo o progresso do século XIX e XX. Porém, atrás de toda a simbologia de Mercúrio, Marte, Sol, atrás de todo o esforço de representar o universo, está um esforço que na origem foi astrológico. Não havia nenhum debate sobre isso na Mesopotâmia, quando foram inventados os mapas astrais ou as previsões astrológicas. Ensinei como assessor de uma novela histórica que na Índia existe uma característica astrológica, os indianos são profundamente ligados à astrologia em geral, que é quando está dito no mapa astral que uma mulher ao casar romperá, não será feliz no primeiro casamento, a família tem um recurso mágico para pular essa maldição. É fazer a mulher se casar com uma árvore, celebrar o casamento e logo em seguida divorciar. Assim se pula a maldição do primeiro casamento e ela pode fazê-lo. Ensinei isso e isso apareceu na novela, inclusive, ainda que na Índia tem que ser um pé de sândalo, na novela foi uma bananeira, mas tudo isso é uma questão da passagem do pensamento mágico para o pensamento chamado científico. Eu estou dando exemplos que as barreiras muito claras entre ciência, religião, magia, metafísica e pensamento científico são barreiras muito mais recentes do que a gente supõe. Muitos dos tratamentos médicos consagrados até o fim do século XVIII eram absolutamente mágicos. Por exemplo, sangrias. Sangrias ensinadas na Universidade de Paris, na Universidade de Oxford, na Universidade de Coimbra. Sangrias que tinham como efeito lógico, você tem febre. O que é febre? Excesso de um dos 4 elementos na teoria de Galeno. Você tem excesso do elemento sanguíneo, logo tem que retirar sangue. Tenho febre, o médico retira, mediante sanguessugas ou corte arterial, retira mais de 1 litro de sangue rapidamente. O resultado quase sempre é o desmaio, e o resultado da queda de pressão é que a pessoa dorme e acorda, em geral, curada da febre, porque as febres não são permanentes. Pelo princípio de que nenhuma doença é permanente, ou a doença ou o portador se vão, a pessoa amanhece sem febres, viu? Foi a sangria. É o caso de você ter uma causa médica, um procedimento médico com um efeito perturbado. Eu digo isso porque até hoje, em pleno século XXI, domina na sociedade uma série de explicações não científicas. Como? Não vou fazer vacina por gripe porque eu fiz e fiquei gripado. Esse é um pensamento mágico.
Não pegue frio, porque você vai ficar gripado. Logo, é no frio, nos miasmas do frio, teoria médica antiga, nos miasmas vinham as doenças, é no frio que está a gripe. E assim por diante. Os pássaros não pegam peste bubônica. Logo, durante os ciclos de peste, os médicos usam bicos de pássaro. Por quê? Similaridade de pensamento. Os pássaros não contraem o Yersinia pestis, não contraem o elemento da peste, logo os pássaros são imunes, o bico deve ser a causa. Mas também é bom colocar algodão com cânfora no nariz, porque aí o vírus não penetra, a bactéria não entra com algodão com cânfora. Todas essas são medidas típicas de um pensamento mágico, e mesmo lembrando uma outra questão da área dos senhores e das senhoras, religiosos como Agostiniano, Padre Mendel, na Áustria, passaram a vida no convento cultivando ervilhas e descobrindo quais eram os recessivos e quais eram os elementos dominantes. Infelizmente, Mendel, escrevendo, nunca se comunicou com um contemporâneo seu, que era Darwin, e eles teriam muito a dizer um para o outro. Mendel escreveu em alemão, Darwin não lia alemão e jamais contratou um assistente que lesse, apesar de ser um homem rico. Mendel ficou deduzindo coisas que teriam ajudado muito ao inglês. Teria sido um avanço ainda maior se os dois tivessem tido um encontro científico em algum momento. Mas era um religioso que nunca, em nenhum momento, o agostiniano Mendel pensou que seu trabalho ofendesse a religião ou fosse contrário aos desígnios de Deus, a da sua ordem e da sua instituição religiosa. Então, esse choque não era tão evidente, e hoje, inclusive, nós temos nos institutos como as PUCs, nós temos uma área chamada não mais teologia, mas ciências da religião, que, utilizando sociologia religiosa, filosofia da religião, literatura religiosa, faz estudos muito próximos da área de humanas, de ciências, estudos quantitativos, com grupos de verificação, etc., chamados ciências da religião. Nenhum aluno desses cursos da PUC, que são instituições pontifícias, ou seja, gerenciadas por um chanceler que é um bispo, nenhum desses institutos daqui de Campinas ou de São Paulo pode dizer que seu trabalho foi inspirado, por exemplo, em Deus. Mas tem que ser inspirado em literatura, em conceitos, como se fosse um trabalho do IFISH de história ou de literatura. Logo, está em alta a ciência, só que essa alta, às vezes, esconde o fato que, na origem, muitos grandes cientistas, matemáticos e filósofos, como, por exemplo, Pitágoras e Tales de Mileto, tinham profundas práticas religiosas. A escola pitagórica é uma escola filosófica, geométrica e religiosa. E a Pitágoras nunca foi cobrado, inclusive ele faz uma carreira de muito sucesso, nunca foi cobrado de Pitágoras que tomasse partido. Você é um religioso ou você é um filósofo. Pitágoras era um sábio, ele era um homem amigo da sabedoria, um filósofo. E a palavra filosofia tem uma dupla origem, a mais conhecida, que é amigo da sabedoria, filosófos, mas também envolve a questão dos cultuadores da serpente, dos amigos do culto da serpente, ou seja, de elementos órficos, como a gente chama, elementos religiosos. Pitágoras, por exemplo, acreditava em reencarnação. A escola pitagórica proibia o consumo de favas e outros vegetais, porque as favas podem conter as almas dos mortos. Isso dito por um cientista e um geômetra. Uma das piadas mais antigas da Grécia era na comédia, o comediante se entupir de favas, que tem um efeito poderoso sobre a produção de elementos de flatulência, e no palco flatar, comentando que uma alma estava escapando da sua prisão. Essa é uma comédia, essa é uma piada de 2.500 anos, né? Essa é piada erudita sem graça. Onde começa um ligeiro atrito entre ciência e religião? Ele começa no processo de Sócrates, porque Sócrates é acusado pelos seus detratores de ser impiedoso,
de desviar os jovens do culto aos deuses. O processo é votado democraticamente, estamos na Atenas do século IV, e Sócrates é condenado à morte, bebendo cicuta, recusa-se a fugir, e nesse quadro que Davi pintou no século XVIII, a morte de Sócrates está representado um homem sábio, inteligente, cientista, ético, sendo morto por fanáticos, religiosos, invejosos, etc. Ora, exatamente esse é o momento em que ciência e religião começam a olhar com certa estranheza uma para a outra. Mas essa divisão ainda é fraca. É durante o Renascimento e a Idade Moderna, especialmente durante a discussão do paradigma geocêntrico e heliocêntrico, e o processo que vai levar ao assassinato de Giordano Bruno em 1600, e ao processo contra Galileu durante muitos anos, e o silêncio de Galileu, é que começa essa ideia de que igreja, representante das religiões, é inimiga da ciência. Quem acredita em conhecimento, saber, avanço, fica ao lado dos cientistas. Quem acredita em religiões fica contra a ciência. A Idade Moderna começa uma cisão estranha para o período anterior. Não é à toa que o século XIX, o grande século da ciência, o século do liberalismo, coloca uma estátua de Giordano Bruno, queimado no Campo de Fiore, em fevereiro de 1600, lá em Roma, na única praça de Roma que não tem nenhuma igreja, o Campo dei Fiori. E lá no fim de fevereiro tem o dia do pensiero livre, as pessoas falam o que quiser, contra a esposa, contra a sogra, contra Berlusconi, contra Deus, gritam, né? Brasileiros gritam fora Temer, é verdade, lá as coisas, e é o dia do pensamento livre. A ideia é exatamente de que a ciência inimiga da religião vai crescer no século seguinte, porque o iluminismo francês é dominado por anticlericais, como Voltaire, e por ateus, como D'Alembert, Diderot, D'Holbach. Os religiosos no iluminismo são excepcionais, como Rousseau, a maioria é anticlerical. Écrasez la infâme, diz Voltaire ao terminar suas cartas, esmagai a infâme. A igreja é inimiga do progresso humano. Começa uma frase que os anarquistas vão capturar no século XIX, mas tem origem iluminista. Gostaria de enforcar o último papa nas tripas do último padre. O mundo seria um mundo livre se não houvesse padres, bispos, etc. Esse é um pensamento absolutamente iluminista. A crença na razão, a crença de que o futuro da humanidade, especialmente num iluminista menos conhecido, Condorcet, que o futuro da humanidade seria brilhante. Quanto mais houver ciência, mais o homem será livre, sadio, pesquisador, aberto ao novo, menos obscuro, menos tomado pela superstição. Voltaire falava disso, os grandes iluministas falavam disso, a igreja combateu a enciclopédia, o Estado, Luís XV, proibiu a enciclopédia se espalhou pelo mundo inteiro, o Brasil inclusive, e este é um momento de otimismo da razão, do qual Condorcet é o símbolo maior. Agora vejam, num Estado que é o Reino Unido, um cientista estável financeiramente por herança do pai e por boa administração dos seus bens, Charles Darwin pegou todos os dados da sua famosa viagem do Beagle e adiou muito a publicação da origem das espécies. E só publicou quando ele teve certeza que outros cientistas estavam perto de publicar. Para quem trabalha com história da ideia do evolucionismo, isso é um dado óbvio. Para quem não é do campo do evolucionismo, eu recomendo a próprio livro, A Origem das Espécies, mas eu recomendo muito a biografia recente do Paul Johnson sobre Darwin, que é muito simpática. Bem, Darwin tinha medo da igreja. A publicação fez um certo sucesso e a grande briga não ocorre durante a vida de Darwin, mas ocorre na geração seguinte. Seus assessores, como Huxley, avô do famoso Aldous Huxley, autor do admirável Mundo Novo, seus assessores é que vão enfrentar bispos em debates famosos, como aquele que vocês conhecem a frase, quando o bispo pergunta a Huxley
o senhor Darwin é descendente de macacos por parte de pai ou por parte de mãe. E a fantasia científica de que Darwin em algum momento disse que nós descendemos de macacos, ela grudou nas pessoas. Isso é repetido. Essa é uma asneira repetida até hoje que não se encontra no texto da origem das espécies. É pior, né? Somos descendentes de um ser ainda pior, ainda mais primitivo e que é comum a homens e aos símios superiores. Mas o silêncio de Darwin durante tanto tempo, sendo que ele não dependia financeiramente de ninguém. Ele era um homem rico, não dependia financeiramente de ninguém. O silêncio desse homem mostra que a religião no 19 ainda era um obstáculo à ideia, que depois diminui bastante. Depois eu vou voltar a isso, porque que agora, em 2017, volta a ser um problema o evolucionismo. Volta a ser um problema. Bem, liberais, ou seja, aqueles que são a favor de um Estado laico, e instituições variadas, como carbonários, a maçonaria, etc., veem no Papa Pio IX e na Igreja Católica, o Papa Pio IX tem um reinado gigantesco, não? Veem no Papa Pio IX e na Igreja Católica o atraso. E bulas desse arquiconservador Papa, bulas em que ele declara democracia, marxismo, socialismos, evolucionismo e tudo, e tutti quanti, como heresias. Essas bulas ajudavam a reforçar isso. A ciência era o futuro, a igreja era o passado. Não foi a primeira vez, mas foi a etapa mais forte que alguém disse: a religião católica vai desaparecer no máximo em 100 anos, porque o progresso da ciência vai dominar e as velhas superstições vão desaparecer. O ponto máximo desse otimismo, o período da chamada Bela Época, la Belle Époque, se dá com duas exposições universais. A de 1889, que comemora os 100 anos da Revolução Francesa e constrói a Torre Eiffel, que pelos próximos quase 50 anos é a estrutura humana mais alta do planeta. E na exposição aqui representada de 1900, só para vocês terem uma ideia, em 1900, Paris atrai 54 milhões de visitantes a essa exposição. Durante o período da primavera até o início do inverno de 1900, 54 milhões de pessoas entram pela Place de la Concorde, entram na Rua do Amanhã, na Rue de l'Avenir, e têm as experiências do futuro, inclusive cinema 360 graus. A experiência inventada em 1895 pelos irmãos Lumière, na Rue de l'Opéra, vira um cinema 360 graus em 1900. A Torre Eiffel coberta de eletricidade, algo já conhecido há vários anos, mas ainda uma novidade para várias pessoas. A ciência era isso. Já existia processos como a pasteurização. Pasteur fazia vacinas como contra a raiva. A humanidade começava a vencer as doenças e havia a ideia de que em 100 anos, bastante dita em ficções como Júlio Verne, Paris em 1968, todas as doenças seriam vencidas. Só para lembrar aquilo que vocês sabem melhor do que eu, depois de séculos de esforço da medicina, nós vencemos uma doença que é a varíola. A varíola não existe mais na espécie humana, só em laboratórios. Coisas mais complexas como a gripe comum ainda não foram vencidas. Tomando remédios ela dura 7 dias, não tomando ela dura 1 semana. Essa é uma questão clássica disso, né? Porém, vacinas no século XIX, penicilina no século XX e as estatinas, controladoras de colesterol no século XXI, se transformam em 3 elementos que prometem um ser humano mais duradouro. Como escreve Humberto Eco, grande pensador da área de humanas, ele escreve que está com a mesma gripe que matou seu pai uns anos antes. Lembrando o que significa a revolução da penicilina, uma verdadeira arma secreta e estratégica na Segunda Guerra, por exemplo. Paris era a cidade de luz, desde a reforma do Barão de Haussmann. Paris é o centro do mundo e a Torre Eiffel, com seus 300 metros mais a torre, é o sinal de uma era luminosa. Essa crença na ciência, ela é muito forte. E, de novo, a ideia de que a religião é um atraso e a ciência é o progresso. Quem interrompeu isso? A 28 de junho de 1914, o assassinato do arquiduque
Francisco Ferdinando, introduz a mais violenta guerra já vivida pela humanidade, chamada na época de Grande Guerra. Ninguém a chamou de primeira, porque ninguém era tão pessimista para dizer uma coisa. Ninguém se separa primeiro, nossa, meu primeiro divórcio. Ninguém faz uma coisa dessas. A guerra de 1914 a 18 reutilizou armas anteriores, como o submarino, anterior à guerra, a metralhadora, anterior à guerra, canhões de longo alcance, como a Grande Berta, que os alemães chegaram a bombardear Paris, mas introduziu armas novas como a guerra química, especialmente a indústria química alemã, que lançou uma nuvem de gás cloro sobre as fronteiras das trincheiras, em 1915. Ora, guerra industrial, com estados altamente organizados, em alguns minutos de batalhas como Marne ou Sena, morreram mais pessoas do que durante todo o século XIX. A metralhadora fazia com que até o Mr. Magoo acertasse as balas. Lembrando que Napoleão tinha um fuzil que disparava um tiro e tinha que ser reabastecido, e que era uma guerra em que se usava ainda o olho no olho do combate de pessoas sem trens. Lembrem que Napoleão foi em 1812 à Rússia, Paris, Moscou, a pé, com as suas tropas. Ele a cavalo, mas as tropas a pé, fazendo 40 quilômetros por dia com mochila às costas. Agora temos trens, temos transporte, temos aviões que têm efeito mais de propaganda, temos zeppelins, temos morte em larga escala. É a primeira vez na história. O horror da guerra trouxe à tona o seguinte: tudo aquilo que matou milhões de pessoas não era fruto da religião, mas era fruto da ciência. Paul Valéry chegou a escrever após a guerra: nós, civilizações, sabemos agora que somos mortais. A razão não vai redimir o homem, a razão talvez destrua o homem. Durante a guerra e após, surgem movimentos irracionalistas, como o dadaísmo, em 1916, ou o surrealismo, a partir de 1924, porque a desconfiança da ciência aumentou. Não vamos ser salvos pela ciência. Para piorar, como a humanidade não só não aprende, como ainda piora, 20 anos depois, estoura um conflito ainda maior, em 39 a 45, que vai levar à morte, talvez, entre 50 a 55 milhões de pessoas. Agora, bombardeios de áreas civis, Varsóvia na Europa, Xangai na China são os primeiros objetos disso, execuções e genocídios. A Primeira Guerra havia levado ao genocídio de armênios, a Segunda Guerra leva ao genocídio de judeus, testemunhas de Jeová, homossexuais, comunistas, negros da Alemanha e assim por diante. A Segunda Guerra introduz morte em escala industrial e racional, e os campos de concentração, como que aqui está representado Auschwitz, com o uso de um pesticida barato, o Zyklon B, consegue um único campo produzir 1,5 milhão de mortos nos seus 3 anos de exercício de morte. O campo é mais antigo, mas só nos 3 anos finais implantou a solução final. Agora era definitivo. A ciência não resolveu nada além da varíola, mas criou problemas inteiramente novos. E a guerra é encerrada em agosto, setembro, com um cogumelo atômico. A partir daqui, 2 cidades, Hiroshima dia 6, Nagasaki dia 9, 2 cidades vão enfrentar aquilo que na década seguinte piora com a bomba de hidrogênio. O mundo pode ser encerrado pela ciência. Faltam aos homens Deus no coração. O século XX, ao invés de ver o declínio das igrejas, viu a ascensão das igrejas. A ciência é um apelo médico, é um apelo de pensamento, mas Deus continua com força. E esse processo, por vários motivos, continua até hoje. Quando eu era criança, não havia nenhuma televisão evangélica ou rádio evangélico no Brasil. Não, hoje há alguns. O resultado, nós tivemos um avanço. Começa aquilo que a obra lá atrás de Mary Shelley, a inglesa que escreveu À Beira do Lago de Genebra, a obra Frankenstein, ou O Prometeu Moderno. Ela escreve sobre um cientista, um médico, que costurando partes de cadáveres, dá vida através de eletricidade, dá vida a um ser.
e este ser o destrói. Chamamos a esse medo agora de síndrome de Frankenstein. Os homens criaram a ciência vai nos destruir. Todas as ficções científicas, desde Admirável Mundo Novo, 1984, do Orwell, são distopias e não utopias. O mundo futuro é um mundo ruim, de domínio da ciência, é um mundo sem recursos, é um mundo terrível. Esse Brave New World que o Huxley escreveu é uma de tantas distopias, ou seja, futuros negativos. A ciência vai nos destruir. É o que está presente em todas as obras, Asimov e outros, Eu, Robô. Um dia o que eu criei vai me destruir. Ou seja, tudo isso faz surgir a vocês a figura geralmente é o químico, mas o biólogo também divide. O químico é o cientista maluco por excelência, o físico e o biólogo nem tanto, mas é que tem que misturar Becker com Erlenmeyer com coisa colorida. Aí você criou o cientista maluco, escabelado por definição, de guarda-pó branco e tendo risos nervosos. Esse é o clássico cientista maluco. Seja no filme De Volta para o Futuro, ou seja, acidentado, mas bem intencionado, seja aquilo que sempre se coloca na boca de Oppenheimer, estudioso da Índia, que ao ver a bomba atômica que saiu, entre outros, do seu trabalho, diz, eu sei agora que meu nome é morte, citando uma frase do Bhagavad Gita, não? Ou seja, do livro sagrado hindu, ele sente que ele criou algo assim. Einstein, que apoiara a bomba atômica, porque supunha que a Alemanha conseguiria uma antes, Einstein passa seus últimos anos, na década de 50, assinando manifestos contra a energia, a bomba atômica. E aí aquelas nossas contradições, né? Do ponto de vista da obtenção de energia, a nuclear é a mais limpa. A hidrelétrica destrói uma área imensamente maior, mas quando dá errado, a nuclear costuma... ela não inunda, ela destrói. Né? Não tem jeito. Não tem maneira de fazer isso. E aí a religião e a religiosidade não param de crescer. Pelo contrário, num mundo despersonalizado, pelo contrário, num mundo imerso em ciência e racionalidade, a religião não para de crescer. Antes era comum se dizer aquilo que o Rabino Sacks disse para os judeus da Inglaterra. O avô reza em hebraico, o pai em inglês e o neto não reza. Isso era o procedimento tradicional. Porém, isso está mudando. As igrejas que começaram a se esvaziar na década de 60 do século passado enchem novamente. A religião institucional e as religiosidades como práticas crescem sem parar hoje. Crescem sem parar. Hoje a religião está em alta. A religião está na moda. E ela consegue fazer em 2017 coisas que ela não conseguia fazer em 1917 ou em 1817. Ela fecha exposições de arte. Por quê? Porque ela está com força. Ela está com força. A média das pessoas está convencida que precisamos de mais religiosidade, mais Deus. Pesquisa de uma revista brasileira comprova que dos preconceitos tradicionais quanto a mulheres, negros, homossexuais e ateus de longe são os que menos têm confiança. Eu votaria, é a conclusão da pesquisa, num candidato homossexual, negro ou qualquer outro, mas não num ateu. O ateu começa a ser visto de novo como um pária, como era na Idade Média. As pessoas perguntam, com frequência a mim, em palestras sobre religião, como é que você consegue ser ateu e ético? A minha resposta é sempre a mesma. Considerando a história das religiões, a pergunta tem que ser feita a você. Como você consegue ser religioso e ético? Considerando a tradição religiosa e a biografia das religiões, é isso. Na verdade, eu discordo de grandes nomes do ateísmo contemporâneo, como Christopher Hitchens e o Dawkins, que dizem que o mundo sem religião é um mundo de paz e harmonia. Os maiores massacres do século XX foram feitos por estados ateus, União Soviética e China comunista. Estados feitos por católicos, como Hitler na Alemanha
e Mussolini. Na Itália, mataram bastante. Logo, Deus ou não Deus não afeta a nossa vontade de matar. Nós gostamos de matar. Usar Deus ou Estado, ou a limpeza étnica, é o fato de que, havendo Deus ou não havendo Deus, nós matamos. Mata-se em nome de Deus, Inquisição, mata-se contra Deus, União Soviética. Ou seja, a religião e a religiosidade não são um obstáculo à ética em si. Porém, é importante dizer que esse velho debate está na mesa de novo. Um dos mais belos textos do Papa Bento XVI, Papa resignatário hoje, é sobre essa fidei ratio, sobre essa fé e razão. É um debate se a fé atrapalha a razão, ou se a razão atrapalha a fé. A rigor, não. A rigor, não. São duas coisas distintas. Seria como perguntar se o amor materno atrapalha a pesquisa em biologia. Se o filho não for a cobaia, não. Não existe esse obstáculo, né? Se o filho for o alvo do experimento, aí pode atrapalhar. Fé pertence a uma categoria da linguagem humana e da sociabilidade humana das mais antigas. Há exemplos de religiosidade no Paleolítico, como enterros rituais. Há exemplos de religião organizada desde a antiguidade, e até o momento nunca tivemos uma sociedade espontaneamente ateia. É provável que a Suécia venha a se tornar a primeira, já que nesse momento, na Suécia, a maior parte da população se declara espontaneamente ateia, e o ateu clássico contemporâneo, ele é branco, homem, rico, urbano, bem-sucedido. Há mais ateus homens do que mulheres, há mais ateus brancos do que indígenas, por exemplo. Há mais ateus bem-sucedidos do que pobres, e há mais ateus na cidade do que no campo. É provável que quem viva na dependência inteira do clima tenha menos vontade de duvidar da existência de uma proteção. A crença em seres protetores, como anjo da guarda, obviamente tem um efeito poderoso sobre as pessoas. Deve ter sido criada por uma mãe. A ideia de que meu filho tem um personal angel, um guardião especial só dele, imortal, 24 horas por dia. Esse serviço é caro, um serviço, e é uma crença, sem nenhuma ironia, uma crença muito poderosa. Muito poderosa. Como eu debati uma vez com uma funcionária minha, que tinha um marido violento e alcoólatra, há muito tempo, não havia lei Maria da Penha, nem delegacias da mulher, e ela disse, quando ele entra quebrando tudo, eu entro com meus filhos debaixo da mesa, a gente reza o Salmo 23. Como eu vou dizer a essa mulher, não faça isso, vá denunciá-lo? É a arma que ela tem à mão nesse momento. O Salmo 23 a conforta e lhe dá a energia. E talvez até afaste um pouco da agressão do marido criminoso. Então, hoje, eu daria um outro conselho. A época mudou. O debate entre fé e razão são campos distintos e não são campos opostos. Há uma crença equivocada de que o religioso é religioso por falta de conhecimento e o ateu é ateu por estudar mais. Não é verdade. Há pessoas de profundo conhecimento histórico, filosófico e científico e que são religiosas. Eu tenho colegas religiosos. Há pessoas que são muito limitados do ponto de vista intelectual e que são ateus. Não existe relação direta entre estudo e perda da fé. Não existe essa relação direta. Existe uma relação direta entre transformação do objeto da crença e o estudo. A fé da pessoa que estuda é diferente da fé da pessoa que não estuda. A fé é uma adesão pessoal, não demonstrável, não comprovável. E aí é um erro muito grande dos religiosos quererem entrar no discurso da ciência. É um grande erro. A força da religião é não ser racional, é não ser científica, é não estabelecer uma explicação plausível, mas uma explicação religiosa. Como diz um colega meu de filosofia, nenhuma ciência jamais secou uma lágrima. Ao ver uma pessoa que perde um filho, eu posso chegar e dizer e consolar cientificamente.
Seu filho tinha a presença de carbono na Constituição, todos os seres que têm carbono tendem a serem datados, não? Ele seguiu o destino natural da espécie, a senhora também e eu também morreremos, não? E não há por que lamentar, porque a morte é inevitável, então ela é parte da matemática exata da vida, a sua lágrima é inadequada. Não? Pronto, essa mulher agora está tranquila, ela me entende, ela fica feliz. Provavelmente não. Seria melhor eu dizer, Deus chamou para si os bons primeiro, chamou os bons primeiro, Ele está nos olhando agora, Ele está bem, vamos nos reencontrar. Não? E o seu amor permanece com Ele, porque Ele é um anjo, Ele é uma estrela do céu agora, Ele está conosco, eu sinto a presença dEle. Ele está feliz e sabe que a senhora fez tudo por Ele. Isso consola. Eu tenho estudado cartas mediúnicas e é impressionante o poder terapêutico dessas cartas. Nenhuma me convence do poder científico, mas todas me convencem do poder terapêutico. Para o desespero de uma mãe que perde um filho, uma carta psicografada desse filho resolve uma angústia gigantesca. Nós, olhando de longe, eu posso ver que aquela carta, como eu posso psicografar agora, a carta de qualquer parente morto, de vocês, e escrever, como eu tenho 4 cartas psicografadas do meu pai, com as quais eu concluo que a morte abala muito o domínio gramatical das pessoas, posto que meu pai era professor de latim e advogado, mas após morrer começou a ter problemas de concordância brutais. Mas pode ser que a experiência da morte seja impactante. É uma questão importante. Ora, não é para ironizar, porque tanto a ciência quanto a religião são dignas de ironia pelo que fizeram e pelo que fazem, mas quando uma médium me diz, num centro onde eu vou ver, estou estudando nesse momento possessão demoníaca, quando ela me diz que em outra vida eu utilizei cabelo para seduzir pessoas, logo, nessa, eu vim para aprender a não fazê-lo, ela estabelece um sentimento lógico que explica a alopecia genética por uma questão kármica. E apesar de eu só admitir karma em Piracicaba, né? Karma, nunca fora de lá, a alopecia genética não depende muito de vida passada. Então essas questões são campos distintos, e eu não deixo de reconhecer, apesar de não ser religioso, que tal como querem grandes especialistas como Jacques Lacan, psicanalista famoso, eu tenho certeza que haverá padres no futuro. Eu não tenho certeza se haverá cientistas. A demanda da religião é muito estrutural, é muito forte, é muito grande, e as pessoas realmente usam. Que Thomas, um antropólogo inglês, autor de um livro que a minha área adora, Religião e Declínio da Magia, Estudo das Crenças na Inglaterra Moderna, faz um capítulo para cada crença, fantasmas, gnomos, doentes, astrologia, profecias, maldições, mas ele faz uma pergunta: por que é que deixamos de utilizar o pensamento mágico? Por que é que eu não posso mais entrar no oftalmologista e ele me dizer que a minha presbiopia é um desígnio de Deus? Por que é que eu não posso fazer isso? Por que é que continua a vitória total do pensamento científico, mas não desaparece o pensamento mágico? Por que é que nenhum médico pode invocar destino para um problema de saúde? E aí ele diz ao final, no capítulo final, que ele acredita, em primeiro lugar, que não foi o avanço da ciência que fez retroceder o pensamento mágico, mas foram coisas um pouquinho mais objetivas, como seguros contra incêndio, classificados em jornais para achar coisas, e um sentimento de autoajuda que centra no indivíduo o seu valor. E depois, o pensamento científico. Robert Mandrou, na França, faz essa pergunta: por que juízes pararam de queimar feiticeiras no século XVII? Ele diz: porque os juízes pararam de acreditar, não o povo. E aí aumenta o número
de ataques populares às bruxas. E aí a humanidade é complexa, né? À medida que não se queimam mais bruxas na Europa Oriental, à medida em que as bruxas não são queimadas oficialmente, mas linchadas em áreas rurais, aumenta o número de lobisomens na Europa Oriental. Ou seja, há um surto de lobisomens no fim do século XVIII e XIX. E quando esse diminui, o XIX assiste a um longo surto de vampirismo na Europa Oriental, que vai originar o romance do Bram Stoker, Drácula. Ou seja, a religião continua porque ciência e razão sempre têm limites. Não importa o que eu faça, todos aqui, como eu, morreremos. À exceção da Rainha Elizabeth II. Todos um dia morreremos. Todos morreremos. Sarney, talvez, também foi uma exceção. Highlanders. Todos morreremos. Então, se eu me cuidar muito, eu serei um cadáver cuidado. Eu perco peso, eu me alimento bem, estarei no caixão bem. As pessoas vão, olha, bem definido, que coisa, que pessoa. Se eu acordar cedo, só tomar água e nunca beber muito, eu vou estender minha vida. Bom, e assim por diante. Ou seja, nada impede a morte. Haverá um momento que eu, Leandro, vou me deparar com a figura da morte. E essa figura da morte vai ser o fracasso de todo esforço racional, apesar dos cientistas, como Epicuro, dizerem com clareza: deve-se honestamente viver e honestamente viver, e é morrer. Epicuro também diz: não se preocupe com a morte, você nunca estará com ela. Quando ela for, você não será. Enquanto você for, ela não será. Então, tudo isso leva Thomas a dizer que a ciência tem um limite. Ela nunca nos tornará imortais. Ela nunca nos fará onipotentes. E, não obstante, apesar de não comprovável, a religião exatamente propõe isso. Tudo isso é para dizer que eu sou muito simpático ao pensamento religioso, apesar de não ser religioso, e, naturalmente, como pesquisador de humanas, sou muito simpático ao pensamento dito científico. Com todas suas ambiguidades e seus limites, com todas as suas violências, os dois fazem parte da espécie humana. Eu sou absolutamente antipático e combato uma terceira categoria que eu vou chamar de pseudociência. Essa categoria não é o pensamento religioso tradicional que atribui a uma entidade as coisas. Deus quis, Deus não quis. Não é o pensamento científico que pressupõe formação, experiência, etc. É a pseudociência. O que é a pseudociência? É má ciência. Não trabalha com experiência, não trabalha com grupo de observação, não trabalha com provas, não trabalha com publicações, não trabalha com hipóteses, não publica, não segue a BNT, não ganha a Bolsa FAPESP, não desenvolve e não expõe aos pares. É má religião, porque não invoca de fato o poder de Deus dominante sobre todos. Mas tenta fazer religião com ciência ou ciência com religião. Logo, é má intenção. É picaretagem absoluta. Ou seja, eu reconheço a religião, um campo específico da espécie humana dominante, reconheço a ciência, coisas extraordinárias, e nego isso à pseudociência. Por quê? Porque a pseudociência, pegando um dos grandes epistemólogos do século XX, a pseudociência não trabalha com refutabilidade. Ela apresenta dogmas e não coisas refutáveis. Quando eu trabalho com pseudociência, eu não submeto a experiência. Por exemplo, terapia de cristais ou aromaterapia. Eu não trabalho com observação. Eu não faço teste, eu não tenho grupo, eu não aplico placebo num grupo para ver se não existe influência de... Porque nós sabemos, todos vocês sabem, que placebos são eficazes. Placebos têm uma eficácia dentro da teoria das probabilidades e do poder do próprio corpo de se influenciar. Sem experimentação referendada pelos pares, ou seja, não se submete à academia, não se submete essa questão à academia. São terapias alternativas que nada são
vejam, eu não tenho problema nenhum se você, doente, pede a um grupo de oração que impõe as mãos sobre você. Acho que a tranquilidade psíquica dada da sua fé pode, inclusive, diminuir os níveis de estresse, e isso pode ter um efeito interessante sobre a pessoa. Acredito que uma crença religiosa bem centrada, e como demonstra uma pesquisa israelense, casar, ter um cachorro e ter um Deus, estende a vida humana em mais de 25%. Solteiros, sem animais e ateus, têm uma tendência a morrer antes. E para cada caso existe uma explicação. A presença de um cachorro lhe dá alguém para amar. Nenhum outro ser, família, etc., dá aquilo que um cachorro dá. Está sempre disponível, sempre carente, não importa o que você faça. Te espera com genuína alegria. Até porque Pavlov demonstrou que ele associa você à comida. Tá? Então a alegria dele é pavloviana, o behaviorista. Bem, casar, porque principalmente para os homens, as mulheres são zelosas no estímulo dos check-ups ou da alimentação correta. A mulher é repressora de bacon, a mulher é repressora de gordura e estimuladora de médicos. Mais equilibradas psiquicamente, as mulheres procuram muito mais médicos do que homens, o que explica que as mulheres durem mais do que os homens. Vocês sabem que não há viúvos no mundo, só há viúvas. As mulheres são Duracell, os homens são todos Rayovac, tem chance de recarregar. E, finalmente, a existência de um Deus pode dar uma sociabilidade, uma moderação, que pode ser importante. Tudo isso estimula. E o princípio que vocês conhecem, ora escrito com o inglês medieval com 2 Cs, ou CAM com CC, ora escrito já pelo inglês contemporâneo com CK e H, a navalha de Occam, o princípio oxfordiano de Occam, de que, havendo 2 explicações, a mais curta, a mais sintética e a mais simples é provavelmente a melhor. Bom, então, havendo 2 explicações para que o tratamento pseudocientífico dê certo, eu tenho que verificar o seguinte: a natureza cura mais do que a medicina. É uma ideia hipocrática. Hipócrates de Cos disse: a natureza cura mais rápido do que os médicos. Quase todas as doenças podem ser curadas sem muito tratamento, pensava Hipócrates, basta dar ao tempo o tempo. Então, todas as doenças, como um vago mal-estar, um discreto enjoo, uma dor de cabeça mais ou menos distante, podem ser curadas por tecnologias pseudocientíficas, porque elas passam sozinhas. Nenhuma dessas tecnologias cura câncer. Aliás, um grande empreendedor, o dono da Microsoft, não, o dono da Apple, ao se constatar com câncer, decidiu apelar a sucos integrais e meditação. Steve Jobs quis inovar também nessa hora. E ele descobriu que o tumor é absolutamente conservador. Ele só encara de frente quimioterapia. E suco de cenoura, meditação, ajuda a diminuir o pH geral, porém, não serve para nada. Quando ele resolveu mudar de tratamento, era tarde demais. Com câncer é bom não inovar muito. É bom ir direto naquilo que funciona mais cientificamente. Ora, hoje, a pseudociência tem mercado. Hoje, os tratamentos alternativos, os discursos pseudocientíficos, têm mercado. E tem gente que gosta deles. E como todo remédio alopata produz seus efeitos colaterais, nada melhor que apostar na hipótese nunca demonstrada da memória molecular da água, com diluições de 1 para 1 milhão. Apostando na memória molecular da água, você sabe que a molécula é como Deus, é uma hipótese. O átomo é uma hipótese, a molécula, o átomo é uma hipótese. Então, significa também que o sensacionalismo é o melhor, porque a imprensa compra esses discursos. Fulano é um médium em tal lugar e ele cura qualquer pessoa com a imposição das mãos. Da mesma forma, é uma busca de autoridade dos 2 mundos.
Porque se eu for a um médium, como eu já fui a muitos, e é um dos mais famosos do Brasil entrevistar, eles recomendam que você continue a quimioterapia, porém, faça tais e tais orações e volte àquele lugar em Goiás regularmente. Você é curado, quem curou? O médium. Essa é uma questão importante. Bom, então, ela é autoconfirmatória também. No século XIX, tem duas coisas que mostraram essa transformação. Até o século XIX havia preconceito, como em todo o período colonial. No XIX, cientistas tentaram dar base ao preconceito, pseudociência. Gobineau, na França, e outros. Passaram a dizer que, de fato, o cérebro humano se desenvolvia de formas variadas e que africanos tinham menos capacidade do que europeus, coincidindo com os interesses do imperialismo. Então, o velho e assassino preconceito virou um novo e assassino racismo. Qual é a diferença do racista para o preconceituoso? Ambos são idiotas. Porém, o racista é aquele que procura explicação científica. E isto é pseudociência. Qual é a diferença do antijudaísmo que matou tantas comunidades judaicas na Idade Média? Os judeus mataram Deus. Os judeus são avarentos. Os judeus são isso. Isso é o preconceito moderno e medieval. A partir do século XIX, frutificando na barbárie nazista, os judeus têm um sangue que transmite características culturais de avarez. É o que vamos encontrar, por exemplo, no Mein Kampf de Hitler. Apesar do sangue humano ser o maior argumento contra racistas, ter apenas ser A, AB, B e O positivo ou negativo, os racistas atribuem genes. Por que você é atrasado? Minha avó era de Porto Seguro. A gente nunca está no sangue, a gente atrasa sempre, né? Você é muito pontual, né? Meu bisavô era alemão. Qual é o gene da pontualidade? Qual é o cromossomo específico que cria fixação no relógio? E que forma eu introduzo no Brasil, no código das pessoas, esse cromossomo? Ora, tudo é derivado da cultura, mas a ideia de que o sangue determine isso vai levar a esse sensacionalismo. Todos que abriram a tumba de Tutankhamon na década de 20, a começar pelo arqueólogo Carter, todos morreram por causa da maldição da múmia. Há uma hipótese de que nós temos fungos e ácaros que, estando presos ali por 4.000 anos, estão um pouco ansiosos. Existe a hipótese que uma câmara mortuária da múmia tenha micro-organismos para os quais nós temos pouca defesa. Não, isso é uma explicação boba científica. É a maldição da múmia. A maldição da múmia, quem mexer em mim, Tutankhamon, vai morrer, é curiosa. Porque todos os faraós, 30 dinastias, foram saqueados. Tutankhamon é o único faraó que foi encontrado intacto. Logo, a maldição da múmia não funcionou com os mais gloriosos faraós, como Ramsés II, mas foi funcionar com um adolescente, babaquinho, assassinado ou morto muito cedo. Lombrosianos. O estudo do século XIX que pretendia ver através da conformação, das circunvoluções do cérebro, se a pessoa era maldosa ou criminosa. Procurava ver, apalpando a cabeça, se o tipo era um tipo criminoso. Faziam exames nas pessoas e tentavam medir, na busca da conformação do cérebro, isso é uma influência de uma biologia totalizante do XIX, como Freud começou pesquisando onde estariam hormônios específicos do comportamento. Esses lombrosianos ocupavam academias científicas e passavam a estudar cérebros. Quando decapitaram Lampião e seu bando, estamos na década de 30, todas as cabeças foram para o Instituto Nina Rodrigues de Salvador. Quando recuperaram o cadáver morto dias antes do final de Canudos de Antônio Conselheiro, sua cabeça foi decepada. Quando Einstein morreu na década de 50, seu cérebro foi fatiado e distribuído por todo mundo para saber onde estaria no cérebro de Einstein algo específico que explicasse sua genialidade. Lombrosianos e a frenologia produziram, inclusive, reflexões como o cérebro feminino
é menor em média que o cérebro masculino, e o tamanho do cérebro é um elemento da evolução dos mamíferos, a proporção cérebro-corpo, logo as mulheres são menos inteligentes. Esse tipo de pensamento preconceituoso é diferente da misoginia tradicional. A misoginia tradicional atacava as mulheres, com bases religiosas ou não. Agora é a ciência que busca isso. E é fascinante. O preconceito é uma coisa fascinante. A ciência, quando examina o número de batidas de homens e mulheres, conclui que os homens batem mais que as mulheres os automóveis. As agências de seguro de automóveis, que não são poéticas nem feministas, dão descontos às mulheres, porque as mulheres destroem menos carros do que os homens. Se for um homem de menos de 25 anos, ele é um kamikaze para qualquer agência de seguros. Os dados comprovam que de cada 10 acidentes fatais, 7 são provocados por homens, 3 por mulheres. Esses são os números, isso é ciência. E aí as pessoas dizem, vai para casa, Dona Maria, mulher não sabe. O preconceito resiste até a ciência, porque o preconceito é muito forte. Ele é muito forte. Mulher é o sexo frágil. Mulheres têm maior resistência à infecção do que homens, principalmente por causa do sistema geniturinário. Se eu saio à rua e está frio, é minha mulher que deve me dar o casaco. Eu sou mais frágil do que a chance de eu ter pneumonia é muito maior do que a dela. Homem doente manca. Homem gripado manca, geme. Homem geme, vai para a cama como se tivesse sido atacado por uma difteria profunda, acompanhada de tétano arqueante, que faz com que o corpo doa. Não? Isso é uma característica, porém, mulher é o sexo frágil. Todas essas questões são de pseudociência. E a mais terrível de todas e recente. Não dá para dizer que Deus criou o mundo há 5.777 anos. Agora, ano novo cai agora, né? 5.778 já. Não dá para dizer isso. Ninguém mais aceita. Então, houve um design inteligente. Deus não produziu o mundo ex nihilo, do nada. Deus produziu a partir de um condicionamento da evolução. Não é possível jogar o alfabeto para cima e que ele caia como poesia. Logo, a natureza não conhece acaso, dizem os adeptos disto. O ser humano é guiado por uma mão. Isso é, grosso modo, tem muito mais do que isso. Eu dei um curso de 16 aulas sobre design inteligente, ele é muito mais do que isso. Mas, grosso modo, é a crença que Deus é uma espécie de ponto alfa que dirige tudo. Uma espécie de grão cientista no laboratório do mundo, não interfere na natureza, mas guia rumo ao seu desígnio. De todas as teorias pseudocientíficas, essa é uma das piores. Essa tem institutos nos Estados Unidos, essa tem pesquisas, essa busca no cérebro humano qual a parte do cérebro onde está Deus. O que parte do cérebro é ativada pela oração e onde está Deus no cérebro humano. Vou dar um exemplo de uma simpática, absolutamente bobinha, mas inofensiva. A disposição de fluxo de água, espelhos, superfícies com plantas, superfícies úmidas e secas, equilibra a energia do ambiente. Esse estudo oriental de séculos é chamado de Feng Shui. Se fosse interpretado como um estudo estético, de produção de um ambiente bonito, eu seria muito simpático a ele. Os orientais são grandes designers. Mas orientado como uma coisa que contribui para a família não brigar e contribui para o sucesso dos negócios, entramos no campo da pseudociência. Nenhuma pessoa que faz Feng Shui faz teste entre famílias em ambiente com Feng Shui e sem Feng Shui, famílias com falso Feng Shui para fazer o placebo. A pessoa coloca e aí vai no Feng Shui. Vejam, a palavra energia já me causa uma resistência há anos. Energia, obviamente, tem elétrica, magnética, atômica. Não. Dizer, por exemplo, esse ambiente desse hotel tem energia boa. Ele é de luxo, ele é caro. O lençol tem 1000 fios. Não é energia, é preço. É preço. Fulana tem uma energia muito baixa aqui no Instituto. Não, ela é chata. Ela é insuportável. Você tem que enfrentá-la na conversa. Não tem nada a ver com energia. A palavra energia aplicada nesse sentido sempre precede alguém picareta. Vamos melhorar a energia do ambiente com cristais,
com incenso, etc. Eu que, além de não acreditar em energia, tenho rinite alérgica, tenho para o incenso um ódio profundo. Mas eu vou mostrar a vocês que isso é um pouco mais complicado. Estive em Hong Kong muitas vezes, e na última conheci esse prédio que tem essas cruzes de Santo André, que é o sede do HSBC. Aliás, um dos primeiros prédios inteligentes do mundo. As luzes se acendem, tudo é automático, elevadores, temperatura. Por que esse prédio custou uma fortuna? Porque ele está no terreno em Hong Kong, onde a linha que desce da montanha até o Porto de Vitória faz um cruzamento perfeito das energias do Feng Shui. E uma empresa capitalista bancária, HSBC, comprou aquele terreno porque ali prosperaria o melhor banco de todos graças ao Feng Shui. Um banco, não é uma senhora da periferia de Valinhos, é um banco. É um banco. Não é um homem de um bairro de São Paulo, é um banco. Então, construído o belíssimo prédio do HSBC, um outro banco ficou mordido, bited com isso. O que vocês veem mais à esquerda com um tipo futurista atrás do que está do lado, é o Banco da China. O Bank of China construiu um imenso prédio com essa forma e de vidro para absorver o Feng Shui do HSBC. Não. Então, nós não estamos falando de uma crença simpática, xamânica, de um grupo Yanomami, não. Estamos falando de administradores do capital mundial. Eu não depositaria meu dinheiro para pessoas que desenvolveram essa ideia. Porque eu não sei qual a próxima irresponsabilidade. Não sei qual é a próxima irracionalidade. Milagres e mediunidades são aquelas coisas que só funcionam como prova para quem já acredita. Como dizia um cético do século XIX, Renan, fui a Lourdes, encontrei muitas bengalas, mas nenhuma perna mecânica. Muita gente chegou mancando e tomou banho nas águas de Lourdes e passou a andar. Mas não encontrei ninguém que tivesse deixado sua perna mecânica e uma perna tivesse crescido na hora, pulado, como se fosse uma regeneração de planária naquele momento. Não encontrei nada disso. Ora, milagres e mediunidade me lembram sempre um dia que, próximo a morrer, meu pai caiu no conto do sequestro relâmpago. Atendeu o telefone no Rio Grande do Sul e, apesar de ser advogado e especialista em estelionato, a empregada foi testemunha e disseram, sequestramos seu filho. E ele disse, o Leandro? E aí eles disseram, sim, eles sabiam o seu nome. Meu pai disse, mas ele está na Unicamp, estamos aqui na Unicamp com ele. Eles sabiam tudo sobre mim, tudo. Mediunidade funciona exatamente assim. Eles sabiam tudo sobre mim. Eu posso ser cartomante, sou super simpático, aprendi inclusive tarô, pesquisando sobre pensamento mágico. Não? Senta uma pessoa na minha frente e digo, você não é feliz. Não? É óbvio. Nenhuma pessoa vai a cartomante durante o orgasmo. Né? Ninguém vai, agora eu preciso, é a hora de eu ir a cartomante. Não. Analiso, nem todo mundo te entende na família. Né? Avalie o estado do corpo e diga que seus filhos não lhe valorizam. Como é que você sabe? Tem alguém muito invejosa perto de você. Cuidado com ela. É facílimo. Posso profetizar que o ano que vem, até o final do ano, teremos um grave escândalo de corrupção no Brasil. Posso profetizar que o ano que vem haverá um atentado no Oriente Médio. Posso profetizar sem parar e eu terei uma chance enorme de acertar. Profecias são termos genéricos que a pessoa faz. Descobri que um homem que profetizou que um avião cairia na Paulista, ano passado, eu creio. Descobri que esse homem registrou a profecia em cartório. E descobri que ele renova essa profecia todos os dias. E o dia que cair um avião, que matematicamente, sendo a Paulista a área mais alta urbana de São Paulo, ele vai levar aquilo que ele depositou em cartório um ano antes. Eu disse, no dia 14 de setembro, um avião cairia na Paulista.
Uma princesa japonesa teria gravado um vídeo na internet dizendo que no dia 21 de dezembro de 2012, data que os maias, que previram o fim do nosso mundo, mas não o deles, curiosamente, previram o nosso mundo, o mundo entraria na quinta dimensão. Pergunta que eu faço como leigo em ciências: o que é a quinta dimensão? O que é a quinta dimensão? Não, o mundo vai entrar na quinta dimensão. Por que nessa data? Ou seja, esses pensamentos podem ser resumidos na arquipicaretagem contemporânea. Não me refiro, é claro, à física quântica, uma das áreas mais promissoras da pesquisa física contemporânea. Eu me refiro à palavra quântica utilizada por quem não tem a mais vaga ideia do que seja quântico. Não, mas eu digo, isso não é racional. É, professor, o senhor está muito preso à física newtoniana. Isso é quântico. Quântico é mais ou menos tudo. O aleatório, o irresponsável, o insensível, tudo é quântico. Não é? Teoria do caos é quântica. Pergunte a essa pessoa que explique sua concepção de massa e de energia, que embasa a teoria quântica. E ela não vai conseguir, mas é quântico. Ou seja, a palavra quântica hoje, de novo, não é a física quântica. A palavra quântica é o exercício principal da picaretagem, porque aquilo que não possui explicação lógica atual, e temos várias coisas assim, só pode ser explicado por meios metafísicos ou religiosos, ou de pseudociência, o que é um equívoco. Eu não sabia como se formava raio, e eu não sabia o que constituía o raio. A partir de Benjamin Franklin e até hoje, nós sabemos. O fato de eu não explicar algo não quer dizer que seja inexplicável. Não explicar fala do meu limite, não fala do objeto. Como eu disse, dando um curso de tradução bíblica, ao falar uma coisa, um senhor disse: isso eu nunca ouvi falar. Eu disse: bom, isso fala do senhor, não do que eu disse, né? Eu não ter ouvido falar quer dizer que eu não estudei aquilo, e não que aquilo seja certo ou errado. Então, essa é uma questão importante. Exemplo, debate que eu tive com um pastor: terremotos, como nós sabemos, Mateus 25, são sinais claros que o mundo está acabando. Quando houver mais terremotos, o mundo está perto do fim. Século 20 e 21, tivemos uma explosão enorme do número de terremotos. Logo, é sinal claro que estamos perto do fim do mundo. Terremotos são a prévia do Apocalipse. Nevar no deserto, um terço das estrelas do céu cair, etc. O mundo está acabando. E um pastor me pergunta em público num debate: ao que o senhor atribui o aumento, tamanho de terremotos? Ele deu um número que eu não sei de onde saiu. No século XIV foram 100, só no ano passado 1.500. Eu não sei de onde veio esse número. Ele me perguntou: ao que o senhor atribui? Eu disse: ao sismógrafo. No século XIV não se media terremoto. Apesar de haver um sismógrafo chinês fascinante no Museu de Ciência de Beijing, que são sapos com bolas de jade, e à medida que os sapos tremem, as bolas vão caindo, medindo a escala do terremoto. Apesar de haver um protótipo de 1874 sismógrafo, só no século XX nós temos um domínio do sistema de deslocamento das placas continentais. Logo, um terremoto na Patagônia em 1400 não seria medido na Europa, nem sentido, nem noticiado. Hoje, um terremoto em qualquer lugar do mundo, ele é medido mundialmente. A ciência é falha. Este homem, Egas Moniz, português, ganhou o prêmio Nobel por lobotomia. Não dá para condená-lo, seria uma injustiça. No momento que não havia medicamentos psicotrópicos ativos para pessoas perigosas e agressivas, no momento que uma pessoa esquizofrênica representava risco para ela e para as pessoas, não havia nenhum medicamento, a pessoa podia ser encarcerada, ou Egas Moniz inventou uma cirurgia que, por meio da introdução de algumas coisas pela fossa nasal, atingia áreas do cérebro que tornava a pessoa uma samambaia. E isso lhe deu o Prêmio Nobel de Medicina, o único que Portugal recebeu nesse campo. Hoje, é proibido por lei fazer lobotomia. Na época era um avanço, eu não condeno o Dr. Egas. Tão popular ficou que uma das filhas do Kennedy, da família Kennedy, sofreu lobotomia. Ora, hoje nós temos medicamentos de controle, por exemplo, de delírios persecutórios. Não tínhamos isso. Mas a ciência, como definiu Einstein, é o estado atual dos nossos erros.
No Ocidente, a religião trabalha com o absoluto e autoconfirmatória. Ou seja, eu rezo para tirar na Mega Sena, não tiro. É porque não era para eu tirar, não era minha hora. Deus sabe o que faz. Deus tem Parkinson e escreve certo por linhas tortas. Essa é uma característica de Deus. Nunca é culpa de Deus. Já na ciência sempre é culpa da ciência. Estou com dor de cabeça, tomo Neosaldina, não funcionou, troco de remédio. Sou empírico. Rezo para o meu filho se curar, ele não se cura, era a hora dele. Essa é a diferença a favor da religião, inclusive. Pseudociência não é isso, é pura picaretagem. Pseudociência, mesmo bem intencionada, é perda de tempo, perda de dinheiro. É um discurso idiota e é um discurso que escraviza as pessoas a uma metáfora e a uma esperança inexistente. Assim, diria que a ciência ela é necessária para todos hoje. Inclusive os religiosos apelam à ciência médica ou a outros campos de ciência. E a ciência pode crescer e se tornar melhor se aprofundar o debate dela com a ética. Muitos campos científicos prescindem da ética e são perigosos. Ciência precisa de ética. Estive numa banca da Unifesp, o presidente era um médico, porque só havia médicos na Unifesp. O presidente da banca tem que ser um titular, banca de concurso de professor, estavam abrindo um curso de história. E a gente demora em história demorada para decidir. E o médico, um famoso nefrologista, se irritou e disse: professor, se a gente demorasse tanto no hospital para decidir, os pacientes estariam todos mortos. E eu disse: pois é, doutor, a minha vantagem, todos os meus pacientes estão mortos, eu sou historiador. Se não tem ninguém vivo, meu objeto de trabalho é necrológico, ele nunca reclama, eu jamais serei processado por um dos meus analisados, até que eu trabalho com o século XVI. A religião é necessária para aqueles que supõem que ela seja necessária. É difícil eu passar uma vida sem ciência, mas eu posso passar uma vida sem religião. Mas entendendo que ela seja necessária, ela é necessária. E ela ganhará muito se ela se afastar de fundamentalismos, de dogmatismos, e entender que a essência das religiões ocidentais é a tolerância e não a intolerância. A pseudociência é desnecessária e sempre perigosa. Ela sempre desvia de um objeto e nem se faz boa ciência médica, nem bom pensamento religioso. Tudo isso é para dizer que eu sou uma pessoa sem pensamento religioso, que estuda religiões com muito afinco e com muito gosto, e tenho grande prazer em ler textos e acompanhar práticas religiosas. Considero que uma ciência ética é fundamental para a humanidade, para o progresso da humanidade, e acho que pseudociência deveria ser proibida. Mas como eu amo mais a liberdade de expressão do que odeio a pseudociência, então ela pode continuar desde que não seja perigosa, não envolva alguma questão. Mas eu quero ver crescer uma religião tolerante e quero ver crescer uma ciência ética. E gostaria que todo mundo que trabalha com fadas, com karma, com cristais, com coisas quânticas, enfiassem esses cristais na sua vida e não cobrassem por isso ou fizessem isso para os outros. É simpático ver tarô. Se o futuro existisse, como o futuro ainda não existe, não é possível adivinhar o futuro. Mas é claro, porque eu, Leandro, tenho uma visão linear de tempo. Já na física quântica, o futuro já existe. E assim por diante. Não? Bem, essas eram as questões para explicar de uma forma geral, e eu recomendaria o grande cuidado para encerrar. A internet tornou todas as pessoas autoridades em todos os campos. Todo mundo que abre uma conta no Face ganha imediatamente um doutorado em citologia, em história, filosofia e direito constitucional, obviamente. A opinião passou a ser sagrada porque é minha, e não porque ela é fruto de uma questão. Eu recebo diariamente pedidos de debate público por pessoas de 16 anos. Quero ver você debater religião comigo. Um menino que, quando nasceu, eu já estava sentindo os primeiros efeitos do declínio físico.
Um menino que deve ter lido, parece boa pessoa, que deve ter lido algo, talvez seja acima da média, mas ele escolhe alguém que trabalha aquilo há 35 anos diariamente, tem 14 livros publicados sobre o tema para debater porque ele tem ideias. Isto é um pouco a internet de hoje, atomização da autoridade, diluição da noção de esforço e o fato de que confunde-se informação com formação. A internet nos dá acesso a todos os dados que a humanidade já produziu. Mas formar um bom cientista continua demandando anos e anos de educação. A internet dá acesso a todas as doenças e formar um médico continua significando anos e anos de leitura. Logo, o risco atual é que uma ferramenta positiva seja substituidora de esforço, método e assim por diante. Essa é uma grande questão que eu tenho sentido, inclusive, trabalhando na pós-graduação. Para quem nunca leu e quer começar esse campo, para quem nunca trabalhou com epistemologia da ciência, história da ciência ou pseudociência, o livro introdutório bom é o do Carl Sagan, No Mundo Assombrado pelos Demônios. É um livro de divulgação, não é um livro científico, é um livro de divulgação. Lendo isso, a gente pode passar para os grandes debates da ciência, Thomas Kuhn, a estrutura das revoluções científicas, novas epistemologias da ciência, as novas lógicas e paralógicas que eu hoje trabalho. Mas esse é o livro The Books on the Table. Esse é o livro para ver de um homem muito bem formado, equilibrado e que reflete sobre pseudociência, especialmente sobre a pseudociência. Então, era isso, gente, para demonstrar de forma subjetiva algumas reflexões para um grande público, sabendo que aqui há especialistas para quem eu poderia ter feito outra estrutura de fala completamente diferente, mas optei pelo grande e não pelo especialista. Agradeço muito o convite e desejando que os próximos 50 anos sejam tão produtivos como foram esses primeiros para o Instituto de Biologia. E graças ao governo Temer, todos estaremos aqui daqui a 50 anos, trabalhando, esperando a aposentadoria em variados graus de mobilidade. Eu terei 104 e será um prazer voltar no centenário do Instituto. E o bom é que ninguém vai lembrar da palestra, nem eu. Eu posso repeti-la inteiramente. Muito obrigado pela atenção. Quanto tempo você tem? Pessoal, então a gente tem um tempinho para fazer perguntas, tá? Então, algumas perguntas, se vocês tiverem. Já de antemão queria agradecer ao Leandro, né, pela excelente palestra, muito inspiradora aqui para a gente pensar sobre esse assunto. Pergunta é básica, mas ela é conceitual e importante. Eu vou repeti-la porque eu lhe ouvi perfeitamente, graças a uma coisa chamada acústica. Eu estou de frente, mas quem está atrás de você não ouviu. Ela pergunta uma pergunta muito importante entre religião, mágica e metafísica. Em primeiro lugar, eu estou fazendo uma distinção que não é universal. Eu vou conceber, inclusive, talvez, lançando mão de um preconceito típico do Ocidente, de que mágica é a atribuição de poderes a objetos. Exemplo, colocar Santo Antônio no freezer ou de ponta cabeça para obter casamentos. Eu pego um objeto e dou a ele poder. Eu transformo o objeto num talismã protetor ou num instrumento de uma prática xamânica de dar ao objeto vida. Isso a gente chama de totemismo, ou se for na natureza, animismo e assim por diante. É claro que isso não é errado, ou não é mais errado que qualquer outra coisa. Mas é diferente do pensamento religioso monoteísta ocidental, que eu não estou vendo como superior,
mas apenas como diferente, que estabelece uma teogonia, de onde vêm as coisas, e uma teodiceia, quais são os valores morais e a origem do mal. Então é religioso eu trabalhar com a ideia de que eu sou protegido por Deus, e é mágico eu dar 3 pulinhos para São Longuinho. É claro que Deus e São Longuinho os dois são pensamentos que não podem ser demonstrados. Mas se eu sou religioso, eu acredito que Deus obterá o objeto perdido através das práticas tradicionais, que são 3 mágicas. Sou especialista em magia. 3 pulinhos para São Longuinho, soldado Longínquos que furou o peito de Cristo, que tem uma estátua na Basílica de São Pedro, junto com Santa Helena, Santa Verônica e Santo André. E dando 3 pulinhos, aparentemente, a cinemática é a área de atuação de Longuinho, ele se sente satisfeito e ele atende o objeto. Existe um culto menos conhecido no sul do Brasil, a São Brito, São João de Brito. São Brito, eu te dou 3 gritos, é importante a silepse de número, singular. Eu te dou 3 gritos se eu achar tal coisa. E em Portugal, sempre é Santo Antônio. Santo Antônio em Portugal não é casamenteiro, mas é reparador. Ele obtém coisas. Por fim, só para casos gravíssimos. Vou a uma terra virgem, não cultivada, pego uma estaca de madeira, enfio no solo e digo, demônio, eu te enfio isso naquele lugar até achar tal coisa. Só deve ser usado em casos graves, porque consta que o próprio vem entregar o objeto. Tá. Todas essas descrições, estilo Câmara Cascuda e seu dicionário de antropologia, são descrições de magia. O que é religião? Oração de Jesus no horto. Né? Afasta de mim esse cálice, mas que se cumpra a tua vontade. Sem pulinho, sem magia num objeto. Metafísica tem 2 sentidos. Um sentido filosófico. O texto que Aristóteles escreveu depois da física, por isso metafísica. Só porque ele era o volume sequencial à física, onde ele discutia valores, axiologia, deontologia, ou seja, valores e não objetos concretos, como Aristóteles discute conchas no seu livro sobre seres vivos, sobre biologia. Isso então é uma metafísica, além da física. Hoje eu utilizei no sentido de coisas sem comprovação material concreta. Por exemplo, a ideia de energia. A ideia genérica de energia, não como organização de elétrons, mas uma ideia genérica de energia. Esse ambiente tem energia pesada. Vamos melhorar a energia com cânticos. Essa ideia é metafísica, ela está além da verificação física. Não no sentido aristotélico, metafísica é uma parte séria do estudo da filosofia, mas no sentido que eu utilizei hoje, um sentido mais simples e linear de algo que não pode ser demonstrado materialmente. E se eu não posso demonstrar materialmente, é difícil estabelecer princípios, regras ou normas para isso. Então, essa é a definição metafísica mais clara. Por favor. O senhor disse que o ateísmo é uma manifestação restrita a grupos que estão expostos a menos carências, violências e tudo mais. E a religião, ela é necessária para quem julga ela necessária. Né? Sendo otimista, pensando que desigualdade social e violências vão acabar sendo resolvidas, você não acha que menos pessoas veriam a religião como algo necessário? A sua pergunta é importante, é se a religião tenderia a diminuir à medida que nós resolvêssemos violência e outras seguridade social. Se isso é verdade, eu queria lhe dizer, sem ser pessimista, que a religião tem no Brasil ainda um futuro muito assegurado e talvez crescente. Talvez crescente. É verdade que no momento que eu tenho um excelente seguro-saúde, a crença em Nossa Senhora da Boa Saúde tende a diminuir. Caso específico estudado cientificamente, o declínio da crença de Nossa Senhora do Bom Parto. Nossa Senhora do Ó por causa da barriga grande, Nossa Senhora da Expectação ou do Ó, também chamada Nossa Senhora do Bom Parto, era muito invocada até que o parto deixou de ser um grande risco de vida para as mulheres. Hoje elas preferem um plano de saúde bom e um bom obstetra
do que a imagem de Nossa Senhora do Bom Parto. A febre puerperal, que os médicos levaram tempo para perceber, que era provocada por eles mesmos, ao trabalharem num parto com mãos. Aliás, o médico que inventou higiene nas mãos morreu louco, porque ninguém acreditava nele. Toda a luta pela higiene, Dr. Listerine, hoje consagrado em enxaguante bucal, toda a luta pela higiene do século XIX, ela diminuiu o risco dos hospitais. A cesariana eficaz, a partir do início do século XX, diminuiu profundamente o risco do parto. As mulheres hoje não vão para o hospital com isso. Só para lembrar vocês que menstruação é recente na história. Não existia na Idade Média, por exemplo. A mulher só tinha a primeira e aí emendava uma gravidez na outra. Por isso que até as questões biológicas básicas, elas têm a ver com cultura. Uma mulher medieval de 30 anos teria tido entre 10 e 14 filhos, pelo menos. 1 a cada 18 meses, no mínimo, ou 1 por ano, em vários casos. Então, Nossa Senhora de Bom Parto, nesse caso, era muito importante. Hoje, você não tem mais medo de morrer de parto, é raro a morte do parto. A morte de crianças, felizmente, diminuiu enormemente. Todas as mortes de filhos de Henrique VIII, desde o primeiro casamento com Catarina de Aragão, o segundo com Ana Bolena, o terceiro com Caterine Parr, todas elas são provocadas por reação e rejeição de RH. Hoje resolvido de forma relativamente simples. Logo, morte de crianças diminuiu muito. Vacinas, como eu disse, desde a primeira, Dr. Jenner contra a varíola, depois contra a raiva, e no século XX contra quase todas as doenças, cada vez mais. Quando eu era criança não havia várias das vacinas que há hoje. Por exemplo, a herpes zoster, que eu fiz há 2 anos. Não havia vacina contra a herpes zoster. Dolorosa doença que atinge tantos homens e mulheres de mais de 45. Hoje, ela existe. Já temos vacina contra hepatite A e B e, em breve, teremos contra hepatite C, e assim por diante. Febre amarela, tão grave. Tem vacina. À medida que eu vou me protegendo, eu sou um entusiasta das vacinas, eu chego à clínica e peço que me passem o cardápio de tudo que surgiu, quero 2 dessas, 1 dessa, veja essa, põe esse reforço só para ver, de tétano, só para ver. À medida em que eu me protejo mais, eu vou me sentindo seguro. E segundo o que Thomas, especialmente sentimentos de autoajuda que são típicos do século XX e XXI. Eu sou legal, eu sou centro-universo, eu sou bacana, eu tenho direito à felicidade e assim por diante. O que eu estou dizendo com tudo isso? A Suécia é um caso, claro, em que o progresso está diminuindo a questão da religiosidade. Os religiosos gostam desse caso, porque nos países onde cresce o fim da religião e aumenta o ateísmo, nós temos taxas de suicídio muito altas, como a Suécia. Então, lembrando a vocês que de cada 100 mil brasileiros, 9 tiram a vida todo ano, 7 homens e 2 mulheres. Dá 9,4, mas eu nunca sei como é que alguém se mata 0,4, mas é a estatística. No Japão são 49. Mas aí é que levar em conta que suicídio não é tabu no Japão e é tabu no Brasil. E que aqui tantas coisas nos matam que a gente se vinga sobrevivendo no Brasil, né? E não morrendo, né? Sabe por que a conclusão disso? Porque no Haiti é 0. E eu não sei se é falta de suicídio ou falta de controle, falta de registro organizado estatal em função de terremotos e desorganização do Estado. Estou dizendo que sim, provavelmente, o abandono da ideia religiosa tenha a ver com o progresso de questões materiais. Sim. Porém, a religião sobrevive a isso, e eu vou lhe dar um exemplo claro. No país mais próspero do mundo, com o maior PIB, o país que mais produz riqueza no planeta, Estados Unidos, a religião é eixo central das pessoas, para todo mundo. Praticamente não há ateus nos Estados Unidos. Isso é muito raro ou muito excepcional. Os americanos estão produzindo filmes como Deus Não Está Morto 1, Deus Não Está Morto 2, né, em que mostra que professores arrogantes, universitários e ateus são humilhados por jovens, legais, héteros e brancos que acreditam em Deus. E a religião é um fator.
Nós elegemos um presidente sem religião, Fernando Henrique, e 2 protestantes, Café Filho, que não foi eleito presidente, mas assumiu, e Geisel, durante a ditadura. Os americanos jamais elegeriam um presidente sem religião. É fundamental para eles a questão religiosa. Então, cada caso é um caso e cada bloco é um bloco, mas o progresso material tende a diminuir a religiosidade, ainda que ela seja mais do que isso. Volto a dizer, religião tem um grande futuro nesse momento. Negócios de futuro, se vocês querem abrir, geriatria, fundamental, e igrejas. São 2 coisas fundamentais. Psiquiatria sempre, mas geriatria, igrejas, psiquiatria. Negócios sem muito futuro. Tudo que lide com crianças, que elas vão diminuir brutalmente daqui para frente. Tudo que apostar na terceira idade, turismo de terceira idade, cuidadosos, universidade da terceira idade, né? Tratando do desmanche, fase final. Todos os negócios, todos eles têm futuro. Os outros, um pouco menos. Outra questão? As religiões, desculpa? Afrodescendentes. Bom, ele pergunta uma questão fundamental, que é a questão das religiões afro-brasileiras de afrodescendentes. Em primeiro lugar, tem muitas coisas a dizer, não? As pessoas dizem que no Brasil elas são a maior prova de sincretismo religioso. Iemanjá, com festas a 31 de dezembro para 1º e 2 de fevereiro, é a combinação de Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora das Luzes, 2 de fevereiro, da Purificação, com uma entidade da cultura iorubá. É verdade, mas é verdade que toda religião é sincrética. O Deus de Israel é uma combinação com El, uma entidade tribal, com uma entidade mais sacerdotal e sofisticada, né, que é Yahvé. Todos eles vão ter 72 nomes, como os islâmicos têm 99 para Deus. Nossa Senhora, o culto a Nossa Senhora nasce em Éfeso, onde se adorava Ártemis, ou seja, Diana, a deusa virgem, a deusa mãe. Onde se adoravam imagens da deusa mãe, surgem cultos a Nossa Senhora. Nossa Senhora de Guadalupe apareceu ao índio San Juan Diego, no mesmo lugar que a deusa mãe asteca Tonantzin era celebrada, ou seja, em Tepeyac. Todas as entidades religiosas são sincréticas. Não vem ao caso de eu distinguir entre mestiçagem, hibridação, sincretismo e sobreposição, que são 4 categorias diferentes, mas a aula não é de teoria de mudança religiosa. Toda entidade é sincrética. Cada época produz uma religião típica da época. O catolicismo é um fenômeno medieval. Pompa, circunstância, autoridade e dogma. O protestantismo é um fenômeno moderno. Indivíduo, arbítrio do indivíduo, leitura da Bíblia. Espiritismo é típico do século XIX. Linguagem do espiritismo, magnetismo. Evolução da alma como evolução darwinista, só que aplicada aos espíritos, não alma, os espíritas não gostam do termo alma, e assim por diante. Ou seja, cada religião produz. A religião de resistência, que são as afro-brasileiras, que sofreram mais tempo perseguição religiosa na história do Brasil, até o Estado Novo se fechava terreiro de candomblé, são elementos de identidade, especialmente o candomblé, diferente da Umbanda, que é uma cisão diferente, são elementos de identidade étnica, de manutenção da língua iorubá e de uma religião prática e tribal, onde bem e mal são muito claros como equilíbrios de forças. O mais interessante, que poderia dar uma outra palestra, é que as entidades não são negativas ou positivas. Só para os católicos tradicionais, o Exu é uma entidade ruim, ele é uma entidade vigorosa. A Pombagira é uma entidade vigorosa, elas não dependem de bondade ou ruindade. Eles não trabalham com maniqueísmo, que o judaísmo, mas particularmente o catolicismo tem, maniqueísmo de bem contra o mal. Existem forças que eu posso anular e que eu posso incentivar. Então, são muito importantes para se entender, e aquilo que eu
Poderia falar horas, mas vou só me deter numa questão, que é o fato de que as religiões atuais são frutos de uma customização do crente. O crente é católico e ele customiza a religião. Então, eu sou católico, mas tenho esse calendário, Seit Noé. Eu gosto muito da ideia de reencarnação. Também eu estudo Kabbalah, e eu uso essa estrela de Davi, e just in case eu vou a um centro só para fazer um descarrego assim. Mas a sua religião? Eu sou católico, apostólico, romano. Então, essa customização, eu sou judeu, mas tenho fitinha do Bonfim. Essa customização, ela é própria de uma experiência religiosa brasileira que não reconhece a autoridade, mas apenas o gosto do indivíduo. Uma apresentadora de TV que me entrevistou me disse uma vez: eu sou tão católica que em outra vida devo ter sido freira. E eu olhei para ela: você sabe que o catolicismo, reencarnação é heresia. Desde o Papa Pio IX é heresia. Quer dizer, o católico não tem segunda época, não tem chance. É uma chance, né, embalagem não retornável. Morreu, foi. Eu já brinquei com isso, né, porque para o espírita a única coisa que eu resisto é que lá em cima, no nosso lar, tem escola. E aí, quando você desencarna, quem eles vão pegar para dar aula? Quem tem experiência no mundo, né? Depois de 50 anos na Unicamp, vão dizer: agora, já que você deu bastante aula, agora continua aqui. Eu gosto de Paraíso, que a gente toca harpa, tem lesão por esforço repetitivo de tocar harpa por toda eternidade. Eu gosto muito do céu chinês, né, que tem mais de 87 milhões de divisões. É China, né? Precisa ter um céu mais completo. E o inferno católico, ele é legal, segundo Dante. Não? Bem, outra pergunta, por favor. Quando eu estava vindo para cá, eu soube que o livro Crer ou Não Crer está pronto. Eu me encontrei com o padre Fábio, que se tornou um amigo, ele falando como bom teólogo, que é mestrado em teologia pelos jesuítas, e eu falando se não crer. Foi um diálogo de profundo respeito. Eu tenho algumas crises com alguns religiosos, nunca com a religião. Eu acho a religião muito legal. Alguns religiosos eu tenho vontade de matar, mas isso é esporádico. Também alguns cientistas me irritam. Na verdade, qualquer pessoa irrita. Qualquer pessoa. E quando você encontra alguém inteligente como o padre Fábio, vou dizer isso em público várias vezes agora que o livro vai sair, que eu esperava encontrar uma personagem, como eu já encontrei várias na minha vida, e eu encontrei uma pessoa. Isso foi muito legal. Eu estava preparado para conversar com uma personagem. Mas encontrei uma pessoa muito inteligente, muito culta, e conversamos longamente sobre isso. Quem ler o livro vai achar que o padre Fábio duvida um pouco da religião e que eu sou religioso. Tamanho o respeito que um conversou com o outro. E foi uma conversa muito agradável e que meu amigo, o professor Cortella, escreveu a introdução melhorada. O livro Crer ou Não Crer tem inspiração em duas obras, uma antiga, chamada Em que Creem os que Não Creem, debate entre Humberto Eco, ateu, e o cardeal Martini de Milão, e uma obra mais recente do filósofo Zizek, debatendo com Milbank, um teólogo inglês, chamado A Monstruosidade de Cristo, no qual ele discute o caráter humano de Jesus. A partir dessas duas obras, eu pensei, como seria bom para as pessoas nesse momento esse debate sobre as questões religiosas. Eu gosto muito quando os ateus ouvem com atenção o ponto de vista de um religioso, e gosto muito quando um religioso tem fé e consegue ouvir o argumento de um ateu sem se abalar. Na minha ideia, se você não se abala com questões variadas, das teológicas às sexuais, é porque você está bem resolvido. Se você está bem resolvido sexualmente, você jamais supõe o que é que o vizinho está fazendo com seu orifício, ou pode vir a fazer, e assim por diante. Se você não está bem resolvido, a opção do outro lhe incomoda bastante. Então, foi uma experiência muito positiva, talvez até merecesse um segundo livro, talvez um pouco mais técnico, porque nós falamos para o grande público.
sobre a experiência de crer, e não crer essa experiência religiosa. Acho que é um diálogo agradável, que as pessoas vão gostar do texto. Chegou hoje, da Gráfica, dia 25, começa a ser vendido. E logo em seguida sai um livro que eu escrevi durante um ano, chamado Santos Fortes, junto com o ex-doutor que eu formei, que hoje é professor na Federal de Ouro Preto, Luiz Estevam de Oliveira Fernandes, sobre os principais santos da devoção brasileira: São Jorge, São Sebastião, Santo Antônio, Santa Bárbara, e os santos não oficiais, como, por exemplo, Padre Cícero, e lembrando os 300 anos do achamento da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que será comemorado o mês que vem, dia 12 de outubro. Então, também é um texto sobre santos. 2 textos religiosos seguidos vão fazer as pessoas duvidarem que eu seja ateu, né? Se bem que eu tive um debate religioso ontem na minha página que fez que todo mundo acreditasse que eu fosse. Mas isso é uma outra questão. Então é isso, acho que vai ser um bom resultado. Vamos a mais uma. Tenho assim, a decisão está aqui no poder. Sim, é a última, depois a gente vai comer ali fora, tem um coffee break, tá? Traz à tona a questão de religiões contemporâneas que pareçam com pseudociência. Eu tenho que entrar num campo subjetivo, em primeiro lugar. Todos os procedimentos de crença ou de pesquisa têm um limite duríssimo, que é a defesa da vida. Então, nenhuma ciência e nenhuma religião pode passar por cima desse limite. Se uma ciência passa por cima da vida, ela não é ciência. Se uma religião passa por cima da vida, ela não pode legalmente ser tolerada. Então, eu sei que eu entro num campo sempre espinhoso para as pessoas, mas uma religião, como tem nos Estados Unidos mais de uma, que nega vacinas para crianças, é um risco. E é, para mim, um motivo da perda de pátrio poder. Você tem liberdade de consciência, e pode negar vacina para si, inclusive. Considero, junto com os filósofos, que o direito ao suicídio é um direito humano. Se teu próprio libertador, de Sêneca, ao se matar. Ser teu próprio libertador. Não dá para falar muito isso que incentiva suicídio, né? E não deve. Então, religiões que proíbem práticas médicas. Eu faço críticas a todos meus amigos e dou palestras em sinagogas. Eu faço crítica aos meus amigos rabinos, que nunca concordei com a proibição judaica de não doar órgãos. Levar córneas para o túmulo, eu acho uma coisa... Tem gente cega porque não tem córnea, tem gente não sei, e você leva aquilo para apodrecer. Não posso imaginar que um Deus peça isso. Não poder doar sangue nem receber sangue. Até nós inventarmos um sangue sintético perfeito, o sangue doado humano é problemático. Porém, é a melhor coisa para salvar muitas coisas. Então, eu resisto e digo isso publicamente, sempre com reações. Disse uma vez no Jornal da Cultura sobre doação de sangue e sou invadido por 1 milhão de pessoas que acham isso. De novo, você tem direito a não doar sangue nem receber. Todo adulto tem. Eu não posso decidir isso por uma criança, em hipótese nenhuma. Vacinas, a mesma coisa. Então, todas essas questões se aproximam para mim da pseudociência e seu lado mais negativo. Uma religião equilibrada, cristã, judaica, islâmica ou qualquer outra, o budismo não é a rigor uma religião, mas vamos considerá-lo assim, ela tem que defender o seguinte: não agressão, defesa da vida e busca da harmonia entre as pessoas. Saiu desse campo, começa um problema grave. Nós temos limites toleráveis de mutilação, por exemplo, perfurar orelhas de meninas no hospital. Temos limites toleráveis de sadismo e mutilação, como circuncisão. E temos aqueles que são
declarados intoleráveis, como a infibulação, a extração do clitóris de tribos subsaarianas da África, descritos no livro da Hirsi Ali, que submissão, que só a cena em que ela sofre essa operação na mesa da cozinha, com uma faca de cozinha, a mãe e a avó segurando, eu tive que fechar o livro umas 5 vezes, que eu não conseguia ir adiante. Essas são práticas bárbaras, são práticas ruins, que devem ser superadas, naturalmente a infibulação. Todas as outras questões, códigos de alimentação. Católicos não têm nenhuma restrição, judeus têm o código kasher, islâmicos têm o código halal, são opções ideológico-religiosas. Ideológico-religiosas. Opções por alimentação, não pode comer isso, o animal tem que ser daquele tipo, não pode comer desse jeito, são ideológico-religiosas. Podem ser mantidas desde que não afetem a saúde. Elas podem ser mantidas. Existem anoréxicas de Deus, as santas medievais, anoréxicas de altar, como diz um autor, e anoréxicas de passarela. As duas são doentes. Toda vez que eu transformo, uma pergunta que eu faço a religiosos, por que você não faz promessa positiva? Por que você não diz, se eu passar na prova, eu vou abrir um champanhe e vou namorar loucamente essa noite? Deus te ama. Deus quer te ver feliz. Ele não quer ver seu joelho esfolado, você passando fome. Deus te ama. Qual é o pai que vai aceitar? Ai, pai, se você for promovido, eu vou subir a escadaria de joelho até sair. Qual é o pai que vai aceitar isso? Né? Eu sempre prometo, não. Se eu conseguisse, eu vou a Paris, abro um champanhe e faço um brinde a isso. Não? Voltando para encerrar da Unicamp, há uns 10 anos, com um aluno que hoje é professor na Federal de Cuiabá, o Anderson, o vento enorme, que é tão típico de Campinas, jogou um daqueles cones grandes em cima do meu carro. Eu levei um susto, não foi nada, mas eu levei um susto, um cone, e eu a mais de 100 por hora. E eu gritei, Jesus! Aí o Anderson me disse, ué, você está dando um curso de história do ateísmo, que eu estava dando na pós. Eu disse assim, eu não tenho o impulso de gritar, ai, maldita terceira lei de Newton, eu não tenho impulso, olha que esse cone, a cada reação corresponde uma ação, corresponde uma reação de igual. Eu não tenho o impulso de dizer isso, né? Maldita inércia, alguma coisa, não tenho impulso. Eu sou uma pessoa formada numa cultura. E tal como o americano diz Jesus Christ como interjeição, e quando a atriz de filme pornô gritou My God, não é uma oração, as expressões podem... Não é que Deus esteja voltando, oh my God, I'm coming. Não é que Deus esteja voltando, não? Mas é simplesmente um procedimento cultural a esse respeito. E isso faz parte da nossa tradição. Não? Eu fui formado dentro de uma religião, vim de uma família tradicional católica, e enquanto eu existir, isso fará parte da minha existência, da minha formação. Não? E sempre fará parte dessa experiência de ter estudado em colégios religiosos a vida inteira. Adoro Natal, adoro música de Natal, me sinto super bem na Europa em catedrais, porque dá para sentar, está mais fresquinho que na rua, tem silêncio, me sinto super feliz do que isso. Né? E talvez a próxima geração educada por pais não religiosos vai gritar quando o carro freia e não para, maldita inércia. Ela vai gritar alguma coisa assim, mas essa ainda vai gritar minha Nossa Senhora, Jesus e assim por diante. Né? É isso, gente. Muito obrigado. Parabéns a vocês. Né?